Olá, pessoal do tribunal, tudo bem com vocês? Boa tarde. O meu nome é Priscila Cassanelli Ratim. Eu trabalhei alguns anos aí no tribunal com vocês, com o programa de ginástica laboral. Eu sou formada em educação física e eu tenho uma pós-graduação em ergonomia. E acredito que até por isso me convidaram para hoje conversar um pouquinho com vocês sobre ergonomia no teletrabalho. Vamos começar com o conceito de teletrabalho, também chamado de home office. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, OIT, o teletrabalho é a forma de trabalho realizada em lugar distante do escritório ou centro de produção que permita a separação física e que implique o uso de uma nova tecnologia facilitadora da comunicação. Na grande maioria das realidades, né, o teletrabalho é aquele trabalho realizado em casa, utilizando o computador e a internet como facilitador dessa comunicação com os colegas e do acesso ao trabalho. Contudo, uma coisa bem importante a gente pontuar aqui, a gente entender e ter isso bem claro, que o teletrabalho ele pode mudar muito conforme a realidade da pessoa, conforme a casa da pessoa, o local que ela mora, as condições dela nessa casa, a família com quem ela mora. Tudo isso pode mudar muito, muito a realidade do teletrabalho de cada um e transformar ele ser completamente diferente dependendo da situação, dependendo da pessoa, dependendo do trabalhador. Então tá, nessa foto que eu coloquei aí para vocês, a gente tem 2 imagens, na verdade, e eu vou trazer agora várias imagens para a gente entender, para isso esse conceito tão dinâmico de teletrabalho ficar mais claro. Nessa primeira imagem, a gente pode ver que tem uma mulher sentada no sofá, com o computador no colo e ainda tem um cachorrinho ali com ela, não sei se vocês conseguiram observar. E essa é a realidade de teletrabalho, principalmente no começo, eu acredito, de muita gente. E do lado a gente também tem outra que acredito que seja um pai ali com seu filho, com 2 telas, uma bem distante da outra, tentando trabalhar ali, mas aparentemente com um pouquinho de dificuldade. Nessas próximas imagens, a gente tem a questão dos pets. A gente sabe quando a gente trabalha em casa e se a gente tem algum bichinho, normalmente eles querem alguma atenção da gente, né? Eles veem a gente ali, eles querem um carinho, e isso também é a realidade de muitas pessoas aí no teletrabalho. O local do trabalho também é algo que a gente tem que considerar. Em via de regra, o teletrabalho é realizado em casa, mas a gente sabe que se pode acontecer da família viajar e você está aquele dia de teletrabalho, você pode, tendo uma internet boa e um computador, você pode levar o computador e trabalhar, seja de uma piscina, seja de um hotel, seja da sua casa de praia, ou estando lá um dia mais tranquilo, ou da sua realidade mesmo, na sua casa. O local de teletrabalho pode diferir, ele tem essa certa maleabilidade. E outra questão importante de se ressaltar é o horário. Então, nem todo mundo precisa cumprir o teletrabalho no horário prescrito, né, no horário normal de expediente, e a gente sabe que isso pode levar, sim, algumas pessoas a acabarem trabalhando dependendo ali do seu, né, eu funciono melhor de dia, eu funciono melhor de noite. Realmente tem algumas pessoas que têm mais facilidade de manhã, outras à tarde, outra mais no final da tarde, mas, o complicado disso é quando a gente chega a trocar o turno, né, quando a gente troca o dia pela noite, e isso não é saudável em nenhuma situação. Então isso, a questão do horário do teletrabalho e essa maleabilidade que esse horário, né, tão flexível permite, também é uma questão bem importante de se colocar e que pode variar muito, né, de profissional para profissional. Bem, o que eu trouxe aqui, que eu chamei de complicações do teletrabalho, na verdade são alguns fatores, né? São 4 fatores que eu defini, que de alguma forma podem atrapalhar o profissional, podem deixar ele menos eficiente ou menos produtivo no teletrabalho. É importante
bem importante ressaltar aqui que não existe, né, muito dificilmente a gente vai ter uma realidade perfeita, e onde a gente vai conseguir resolver todos esses fatores que eu trouxe aqui. A gente não precisa necessariamente resolver, a gente precisa identificar eles, ver aqueles que a gente pode resolver, e ver aqueles que a gente realmente não vai poder resolver, mas que a gente vai ter que aprender a lidar com eles da melhor forma possível, né, para tornar nosso trabalho mais agradável, para ser mais eficiente, né, para ser mais produtivo e bola para frente, continuar. Vamos lá então, gente, vamos para a primeira questão ali que eu separei, que foi o improviso. Então, quem aqui, né, não saiu falando: "Ah, eu vou ficar ali uma semana em casa, mas acho que já voltamos", e acabou ficando 2 anos em casa ou até mais, né. E essa questão do improviso, da gente achar: "Ah, já vou voltar", faz com que a gente trabalhe de forma improvisada também. Então: "Ah, vou pegar aqui o notebook e vou ficar aqui no sofá, é só hoje, só essa semaninha", e isso com certeza a longo prazo é bem prejudicial para nossa saúde, tanto física quanto psicológica. Mas vamos lá, vamos começar aqui com as imagens que eu trouxe. Com as 2 questões de improviso também. A questão do espaço, que seria essa questão de: "Ah, vou trabalhar aqui no sofá, vou dividir o espaço, não vou tentar arrumar uma mesa, um lugar mais apropriado". E a questão do equipamento também: "Ah, vou trabalhar só com o notebook, não vou pegar nem um teclado, nem um mouse para me ajudar", ou, né, trabalhar acabar ficando, assim, no improviso. E a gente sabe, né, acho que todos vocês aí ficaram sabendo que durante o teletrabalho aí o pessoal podia sim pegar os equipamentos, conversar com a chefia e pegar os equipamentos, pegar o computador e levar para casa, pegar inclusive a cadeira, às vezes, né, não tem uma cadeira boa em casa, podia pegar sim uma cadeira e levar para casa, e muita gente acabou não fazendo isso, porque achou que ia ser uma semana, depois 2, depois um mês, e o negócio foi se estendendo. E com certeza, o nosso trabalho, né, ali naquela postura sentadinho no sofá, foi sendo prejudicado. Então, vamos lá para as imagens. Na primeira imagem, a gente tem uma moça sentada no sofá, o que é bem comum. Quem aqui nunca trabalhou no sofá? Difícil. Eu mesma já trabalhei no sofá, mesmo sabendo quanto é errado. E mas é essa questão, né? A gente acha que é só hoje, é rapidinho, e a gente sabe quanto isso pode fazer mal, sim. Na segunda imagem, a gente tem uma moça que está com apoio ali para o seu notebook, está encostada mal e mal num poste ali, né, que parece ser um poste, e ainda com o bebezinho do lado, mais improviso que isso é difícil, né. E infelizmente é a realidade às vezes da pessoa, né, tá com o bebezinho do lado, tem que trabalhar, e já na última imagem, a gente pode observar que tem ali um moço que conseguiu tem um equipamento bom, dá para ver que não é o local que ele está trabalhando, parece ali uma mesa de sala de jantar, uma mesa de cozinha, não é um local que foi feito para ser para trabalho, mas ele conseguiu dentro da realidade dele, ajeitar para melhorar, para ter mais para ser mais eficiente, para melhorar o dia a dia, a qualidade de vida dele, a qualidade de trabalho dele. Então ele conseguiu colocar um computador, ele colocou um fone de ouvido, ele arrumou uma cadeira, o que já é uma evolução, né, em comparação com as outras imagens. Então, é bem legal isso, a gente fazer essa comparação, ver que dentro da realidade dele não é perfeito, não, tá longe, mas ele conseguiu melhorar bastante. Vamos então para a próxima questão, que é a divisão do posto de trabalho. Então, dividir o posto de trabalho, às vezes, não é legal, assim como na questão anterior, fisicamente e emocionalmente. Vamos lá, na primeira imagem a gente tem uma moça com um computador no quarto. Nossa, na faculdade, quanto trabalho eu não fiz nessa postura e como isso faz mal, né? Como faz mal, nossa, para a região da cervical, para a região da lombar, isso faz muito mal, ainda mais, né? Ali a moça parece ser jovem, com certeza isso pega, mas quanto mais a idade vai pesando, a gente vai sentindo mais as consequências dessa postura inadequada. Além dessa questão da postura dela estar ali no quarto, a gente tem a questão cognitiva também. A gente sabe que
para a gente se concentrar, o quarto é o ambiente mais ideal, né, para a gente relaxar, para a gente descansar a mente. Quando entra no quarto, ela já dá uma relaxada, ela já entende que é um local de repouso. E para você usar esse ambiente como ambiente de trabalho, ele vai ter sim, vai ser prejudicial. Você vai demorar bem mais para se concentrar, você vai demorar bem mais para ter foco. E o mesmo vale para depois, né? Ah, tá usando consequentemente várias vezes esse ambiente para trabalhar. Quando você quiser dormir, você vai ter muita dificuldade de desligar. Você ainda vai ficar ali, nossa, super agitado. E essa é a consequência cognitiva, né, da gente usar o ambiente do quarto como ambiente de trabalho. Em alguns casos a gente precisa, em alguns casos precisa, é o único lugar que a gente tem. Mas a gente tem que tentar adaptar para isso não ter consequências graves, para diminuir as consequências. As outras imagens ali traz uma moça na cozinha, né, trabalhando, que também não é o local adequado. Às vezes você entra meio-dia, quer trabalhar, o pessoal está almoçando, está cozinhando. A gente dividir esse espaço nem sempre é fácil. E ali na última imagem tem o senhor ali trabalhando no notebook com o seu filhinho do lado. E a gente também sabe que, né, aparentemente ali também é uma mesa de jantar, uma mesa que muitas vezes ele tem que dividir com a família, com a esposa, com os filhos, e a presença dos filhos do lado, que também é uma realidade muito presente, ainda mais nos tempos que as escolas estavam fechadas, né? Nossa, os pais tiveram que se virar nos 30 aí, né, com as crianças. E isso é um fator que dificulta um pouco o trabalho? Com certeza, é um fator que você vai ter que aprender a lidar, um fator que não tem como a gente resolver, a gente pode criar estratégias para aprender a lidar com ele. Vamos então para o próximo tópico, que é o horário do expediente, como eu já mencionei rapidamente ali no começo. Eh, a gente sabe que apesar nós temos nosso ciclo circadiano, que a gente chama, que é esse horário que o nosso cérebro acorda, que ele está mais propenso para fazer algumas atividades de raciocínio, um horário que a gente está mais com sono, por exemplo, após as refeições. A gente tem esse ciclo, né? E é um ciclo, ele se repete, e a gente sim tem pessoas que são mais propensas, têm mais concentração, mais facilidade no turno da manhã, outras no turno da tarde, outras realmente no turno da noite, né, ali final da tarde. Mas a gente sabe o quão prejudicial é a gente chegar a extrapolar essa questão a ponto de você trocar, né, de você trocar o dia pela noite, dormir de dia e dormir durante a manhã e ficar ali até 5, 6 horas da manhã acordado, trabalhando, estudando. Isso é bem prejudicial. O nosso corpo, nossa mente precisa do escuro para relaxar, para dormir. Então, a qualidade do nosso sono durante a manhã é bem pior do que à noite. Então, isso é bem prejudicial. Assim, não tem nenhuma especialista da área da saúde que indique esse tipo de dia a dia, né? E é importante a gente ter isso em mente e trabalhar, né? Algumas pessoas têm mais facilidade para trocar o dia pela noite, outras não, mas as que têm essa facilidade têm que cuidar muito com isso para evitar que isso aconteça. Bem, vamos para a última questão que também é muito importante, que é a ergonomia cognitiva. Então, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, né? Uma expressão até recentemente, eu vejo que poucas pessoas têm conhecimento dessa linha da ergonomia. A ergonomia cognitiva ela está mais para a área da psicologia e ela tem a ver com um ambiente mentalmente, né, adequado e saudável para você trabalhar de forma mais produtiva e mais eficiente, para você facilitar sua concentração, seu foco, seu raciocínio, sua atenção e sua memória. Então, a gente sabe, tirando um pouco do teletrabalho, a gente sabe que o ambiente de trabalho onde as pessoas não se dão bem, onde tem muita briga, onde tem muita competição, onde um quer puxar o tapete do outro, não é um ambiente saudável de trabalho, não é um ambiente que vai te fazer bem, não é um ambiente adequado, né, mais produtivo. Mas também é importante que a gente tenha certas cobranças, isso faz bem, isso às vezes não torna mais, né, tem desafios, nos torna mais produtivos, a gente tem prazos,
E então é importante que a gente ache esse meio termo, é importante que a gente tenha essa cobrança, mas é importante que ela seja feita, né, que seja num ambiente saudável. E aí agora trazendo um pouquinho mais para o teletrabalho, a gente sabe que é difícil a concentração, né? Aqui eu coloquei nas imagens a questão das crianças, então às vezes você está ali numa reunião, está tentando se concentrar, está tentando ler uma matéria difícil, ler os autos, enfim, estudar algo complicado, e aí às vezes a criança fica pedindo atenção, fica chamando, ou fica brigando com o irmão, ou às vezes você, como na outra imagem, ele sai um segundo para ir no banheiro, a criança já está ali digitando, entrando em alguma coisa, fazendo uma bagunça ali no seu trabalho. E também não é só uma questão para quem tem filhos, não, tem a questão dos pets, tem a questão da família em si, do esposo, da esposa, e tem a questão da bagunça. Como a bagunça também é prejudicial para a nossa concentração, como um ambiente organizado, limpo, é importante para a gente conseguir se concentrar, para a nossa mente conseguir ter menos desvios, ter menos formas de fugir, né? De fugir daquela matéria que já é difícil, que já requer bastante da gente. Então, essas são questões que também é importante a gente ali identificar o que a gente pode fazer para melhorar ou não, né? A gente pode organizar o nosso local de trabalho, a gente pode limpar, pode tentar manter o organizado, porque organizar vai dar trabalho, você vai despender um tempo, e manter o organizado é o segredo para você ter menos trabalho, né? Você pegou algo de um lugar, guarda de novo no lugar, que vai ser bem mais fácil do que você guardar tudo que você tirou do lugar durante a semana na sexta-feira. E a questão das crianças também é algo importante que é importante a gente aprender a lidar, aprender como a conhecer, né, as nossas crianças e aprender como lidar com elas, a como distrair, a como conversar de forma calma e paciente também, né, sem perder a paciência, é bem importante. Mas é um fator, sim, é um fator que com certeza tira a nossa concentração durante o trabalho. Nessa próxima imagem, o teletrabalho pode ser, eu trouxe uma imagem para ilustrar como o teletrabalho pode ser algo complicado, né? Ainda mais como foi no nosso caso aqui, emergencial, tipo, né? Vamos todo mundo para o teletrabalho de um dia para o outro. E até você se adaptar, tem pessoas que têm dificuldade realmente, tem pessoas que têm mais facilidade, mas pessoas que têm dificuldade com essa disciplina, com a concentração em casa. Então, não foi algo fácil, com certeza, foi algo que trouxe vários desafios para todos, e para alguns foi mais fácil, para outros menos. Mas também é algo que tem seus benefícios e que pode ser aprendido a trabalhar assim. Tem muitos benefícios da questão de você não perder tempo no trânsito, de você estar perto ali da sua família, de você conseguir aproveitar os momentos, às vezes gasta menos com estacionamento, com gasolina, com restaurante. Então, tem sim seus benefícios também, e questões podem ser achadas para contornar as dificuldades. E eu coloquei essas imagens ali para a gente ver, né? Na imagem, uma das imagens, a gente vê ali que a moça está com uma cadeira super boa, tem um escritório bom, ela conseguiu ali, tem um fone de ouvido legal, às vezes ela tem muita reunião, então ela conseguiu adaptar ali o escritório dela super bem para a realidade dela. Nem sempre todo mundo consegue, né? Mas é um exemplo que a gente pode tentar ir seguindo. E na outra imagem, a gente vê que a moça já conseguiu fazer vários avanços, apesar de não estar ali com um super escritório, ela já conseguiu. Ela tem uma cadeira, pode não ser uma cadeira alta que pega as costas inteiras, tudo bem, ela tem uma cadeira boa ali para sentar, ela conseguiu um suporte para o notebook dela, o que faz muita diferença na questão do notebook, é bem importante, já tem o mouse e o teclado periférico, então dentro da realidade dela, ela foi se adaptando. Ela pode. O próximo passo talvez é uma cadeira, o próximo passo é um apoio de pés. Mas foi bem legal que ela conseguiu adaptar, e essas imagens aí eu trouxe para ilustrar como o teletrabalho também pode ser algo legal para a gente. Muito bem, gente. Essa etapa da aula eu vou parar por aqui. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. E vamos lá para fazer a questão da ergonomia no próximo vídeo. Boa tarde, pessoal. Aqui é Priscila. Estamos de volta para agora sim fazer a correção do posto de trabalho de vocês, deixar ele mais ergonômico possível. Bem, mas antes, bem rapidinho, eu quero trazer aqui dois conceitos do que é ergonomia. Nesse primeiro conceito da Abergo, a ergonomia é o estudo da adaptação do trabalho às características físicas e psicológicas do indivíduo.
Notem bem, algo que eu gosto de ressaltar nesse conceito é que é a adaptação do trabalho ao indivíduo. Não é a gente que tem que se adaptar, não é a gente que tem que ficar tudo torto, é o trabalho que tem que se adaptar a gente. Então é importante a gente ter esse conceito. O segundo conceito é que, em ergonomia, o binômio conforto e produtividade andam juntos. Não é possível pensar somente no conforto sem pensar na produtividade. Também não é possível pensar na produtividade se não pensar no conforto, porque este resultado de produtividade será transitório. Esse conceito é do Hudson Couto. Bem, gente, então tá aqui, esse binômio é bem importante, produtividade e conforto. Não pode ser um lugar super confortável que eu vou ficar deitada lá e vou dormir. Não pode. Também não pode ser um lugar super desconfortável, que eu vou ficar cheia de dor, eu não vou ser produtivo em nenhum dos dois casos. A gente precisa achar esse binômio, conforto e produtividade. Mas, prof, por que que eu preciso fazer isso? Por que que eu preciso arrumar meu posto de trabalho, deixar ele ergonômico? Principalmente, em primeiro lugar, para evitar o acometimento e agravamento de lesões. A gente sabe que tem muita lesão, tem muito acidente de trabalho, tem muito afastamento por questões de, enfim, problemas na cervical, por dor nas costas, região lombar, ombro, punho, muitos problemas de saúde que vêm dessa má postura. E problemas sérios, problemas que até certo ponto podem melhorar sim, mas problemas que às vezes vai precisar de uma intervenção cirúrgica e a gente quer evitar eles ao máximo. Melhorar a performance e a disposição do trabalhador também é bem importante, porque se eu melhorar a sua performance, a sua disposição, você não vai precisar fazer o mesmo trabalho 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Eu quero, né? Vocês querem ser eficientes, fazer uma vez só. Quanto mais eficiente for, melhor. Melhor para você, melhor para o seu chefe, melhor para a sua equipe. E possibilitar que trabalhe bem por mais tempo. Então, às vezes, eu sou jovem aqui, eu consigo, sou jovem, eu consigo, mas isso é algo que vai cobrar seu preço mais para frente, com certeza. Bem, vamos então. Por onde começar, gente? Por onde que a gente vai começar? Normalmente, as mesas são fixas, elas não têm uma regulagem de altura. Muito difícil uma mesa que tenha regulagem de altura. Então, se a mesa é fixa, vamos começar a organizar a nossa postura a partir da mesa que é fixa. E vamos começar então pela cadeira, porque a cadeira, sim, muitas cadeiras elas têm diversos ajustes que podem nos ajudar. Então vamos lá. As cadeiras, você deve ajustar a cadeira pensando primeiro no seu cotovelo. Prioridade pensando no seu cotovelo, não é o seu pé nesse momento, é o seu cotovelo. O ângulo do seu cotovelo, aqui como na foto vocês conseguem ver, ele deve estar próximo de 90 graus. Essa é uma questão que ela é até física. Próximo de 90 graus é o ângulo que o nosso corpo tem que fazer menos força para manter a postura. Então, manter o cotovelo próximo de 90 graus, não o cotovelo, o braço lá esticadão lá na frente e nem aqui muito pertinho, que você vai ficar com o cotovelo com um ângulo super pequenininho. Não, próximo de 90 graus, arruma a sua cadeira nesse sentido. Outra coisa, é importante que o nosso antebraço ele esteja apoiado. O antebraço, essa região aqui, ela esteja apoiada. Pode ser no apoio de antebraço, se a sua cadeira tiver um apoio de antebraço, pode ser no apoio de antebraço. Se a sua cadeira não tiver um apoio de antebraço, pode ser na mesa, não tem problema. Trazendo aqui para o teletrabalho, como eu disse, muita gente às vezes não tem essa cadeira de escritório com ajuste. A ergonomia vai ser a mesma em qualquer lugar, né? A gente vai ter que adaptar essas questões. Então, mas, gente, lembre-se, se vocês podem pegar a cadeira de vocês lá no tribunal, conversem com o chefe de vocês, é bem importante, uma cadeira boa faz muita diferença. Se vocês não têm uma cadeira dessas com ajuste, na casa de vocês e vocês estão fazendo teletrabalho, conversem com a chefia para pegar a cadeira lá do tribunal. Então, voltando, se a cadeira não tiver um apoio bom de antebraço, tudo bem,
você pode usar a mesa como apoio de antebraço, tá? Só regule sua cadeira para que ela fique numa altura com o seu cotovelo fique numa altura de 90 graus e aproxime-se um pouco mais da mesa para conseguir apoiar seu antebraço na mesa, assim como está ali na imagem. Então, na primeira imagem, a moça está posicionando o antebraço, está apoiando o antebraço na mesa, tudo bem. Ela até tem um apoio de antebraço ali, mas ela preferiu não usar, não tem problema. Ela abaixou para conseguir entrar com a cadeira, né? Embaixo da mesa, e na segunda imagem a gente já vê que a figura ali ele está utilizando o antebraço, o apoio do antebraço da cadeira e não a mesa. O importante é apoiar o antebraço. A questão dos pés, então. Nem sempre, não é todo mundo que vai precisar de um apoio de pés. Você ajustou ali sua cadeira de forma que seu cotovelo fique em 90 graus, às vezes o ideal é que o seu joelho e seu quadril também fiquem próximo de 90 graus, o ângulo, né? Em alguns casos pode ser que fique muito alto, né? Pode acontecer, a pessoa é um pouco mais baixa e a cadeira, quando ela ajustou o cotovelo, ficou muito alta, ela não consegue apoiar o pé direito no chão. E é importante que você apoie seu pé no chão, né? Que você tenha esse apoio, que o pé não fique bambo, fique mal apoiado no chão, que você fique com o pé muito baixo para apoiar no chão. Isso também faz mal para a coxa, vai cortar a circulação ali. Então, se você não está conseguindo ter um bom apoio do pé no chão, o ideal é que você pegue sim esse apoio de pés. O apoio de pés tem vários modelos por aí. Esse daí o tribunal não. Tinha uma época que eu acho que o tribunal fornecia, mas depois não teve mais. Mas olha, gente, é uma dica boa, não custa caro, não é algo caro que você encontra em papelaria, em loja de material de escritório tem. Eu tenho esse modelo ali de madeira que mexe, então eu ainda consigo fazer, às vezes, até um pouco de exercício, que é bem legal para o retorno venoso, se você ficar muito tempo sentado, fazer esse movimento com o pé, com o tornozelo, né? Então, não é, como eu retomando, não é todo mundo que vai precisar do apoio de pés. E aqui, sim, eu trouxe uma imagem mais exemplificativa de quando vai precisar e quando não vai. Como vocês podem ver, na primeira imagem ali da mulher, ela organizou a cadeira dela para o cotovelo ficar 90 graus, mas o pé dela ficou muito longe do chão, ela não encosta o pé no chão. Então, no caso dela, foi sim necessário a utilização de apoio de pés. No caso ali do homem, da imagem, a princípio a cadeira dele estava muito baixa. Você pode ver que o ângulo do joelho dele tá menor de 90 graus, né? O cotovelo dele também tá bem menor de 90 graus. Ele subiu a cadeira e conseguiu apoiar bem o pé no chão. Tá ótimo. Ele não é necessário, nesse caso aqui, o apoio de pés. Então, você precisa analisar, caso a caso, se será ou não necessário o apoio de pés. Só a questão que eu comentei de diminuir a circulação na questão da coxa, aqui na primeira imagem da mulher, como ela não fica com o pé encostando no chão, o peso do corpo dela fica todo ali embaixo da coxa, e onde acaba a cadeira acaba ficando um pouquinho mais para baixo, sempre o joelho puxa um pouquinho mais para baixo, e acaba acontecendo de cortar um pouco a circulação, diminuir a circulação nessa região. Isso faz bem mal, a gente tem que evitar isso, por isso é importante o apoio de pés nesse caso. Então, vamos para o próximo slide, considerando aqui a inclinação da cadeira. Então, o ideal é que a sua cadeira ela fique numa inclinação de 90 graus, podendo chegar até 110, então para trás, inclinando um pouquinho para trás. O que a gente deve evitar? Menos de 90 graus, inclinação para frente. Por quê? Porque faz mal para as costas. E além da inclinação, você deve apoiar bem as suas costas no apoio da cadeira. Não fique longe, afastado do apoio, para frente. Não, apoie, utilize o apoio e apoie bem em suas costas. Algumas pessoas já me perguntaram de almofada, de colocar a almofada ali atrás. Não tem problema, assim, o importante é que você apoie bem as costas, também nem é todo caso que vai ser obrigatório, é outra questão de analisar caso a caso, só cuidado para não ficar muito para frente na cadeira, né, e aí a cadeira fica pegando ali na metade da coxa e novamente prejudicando a circulação. Então, o ideal é que você aproveite todo o assento da cadeira, mas dependendo do caso, pode utilizar uma almofada atrás, não tem problema. Então tá.
Saindo da questão da cadeira, acho que já vencemos ali todos os requisitos da cadeira, a gente pode vamos entrar na questão do monitor. Então tá, como é que acontece com o monitor? O monitor ele deve estar centralizado. Então, a gente deve evitar que o monitor fique lateralizado, seja para um lado ou para o outro, porque senão a gente vai ter que ficar fazendo esse movimento aqui, né? Ou eu vou ficar horas aqui ó, com o meu pescoço virado, seja para um lado ou para o outro. Isso faz mal. A cervical é uma região super sensível, vocês sabem, né? Como é fácil a gente ter um torcicólogo. Qualquer, nossa, dormiu com o travesseiro errado, às vezes está muito tenso, alguém que chamou, você já fica com um torcicólogo. Então, é uma região sensível e a gente deve evitar ficar horas seguidas com o pescoço assim. Isso aqui é prejudicial, sim, essa torção de pescoço por horas seguidas. Então, procurar sempre centralizar para que você não precise fazer esse movimento. Ah, professor, eu tenho 2 monitores. Então, o que fazemos quando temos 2 monitores? A gente novamente, caso a caso. Caso você use mais um monitor do que o outro, procure deixar o monitor que você mais usa na frente e o que você usa de forma esporádica você deixa ao lado. Caso você use os dois igualmente, eu uso os dois igual, preciso dos dois o tempo todo. Então você pode centralizar, deixar eles bem no meio, assim, o encontro deles bem no meio, e aí o tanto que você vai virar a cabeça vai ser menos, você não vai virar tanto o pescoço, né, para precisar observar o monitor. E no caso de 2 monitores, outra dica importante é procurar deixar eles na mesma altura, para você evitar, além de ficar fazendo isso, ficar fazendo isso. Imagina, você vai ficar fazendo isso aqui o dia inteiro, ó. Vai olhar não só para o lado, como para cima e para baixo. Isso vai fazer muito mal para sua cervical. Você fazer isso 2, 3 vezes, tudo bem. Agora você fazer isso o dia inteiro por 7 horas seguidas, não é legal. Então tá, com relação, então, à altura do monitor, eu já comentei de deixar os dois na mesma altura, né? Mas qual que é a altura certa? Qual que é essa mesma altura? Embaixo, em cima? Então, o ideal é que você divida o monitor em 3 partes, 3 terços. E que você pegue o terço superior e deixe na altura dos olhos. Então, o monitor não vai ficar assim bem, ele vai ficar um pouquinho acima dos seus olhos. É, centralizando esse terço superior na altura dos olhos. Não é difícil, é tranquilo. Com relação agora à questão da distância do monitor dos olhos. Então, a distância que a literatura recomenda é de 50 a 70 centímetros dos seus olhos. Se você tem aí uma régua, se você tem aí uma fita métrica, é legal você utilizar para você saber como é que está a sua distância, se você precisa adaptar ou não. Um atalho, assim, né, por assim dizer, que a gente pode utilizar caso a gente não tenha uma fita métrica de fácil acesso, é o braço. A questão do braço, deixar que o monitor é mais ou menos um braço de distância. Lembrando que essa não é, né, a situação ideal, ideal é ter a fita métrica, mas se você não tiver, podemos utilizar o braço nessa situação. Um cuidado muito grande que a gente tem que ter, que eu já comentei com vocês, é a cervical. Ela é uma região bem sensível do corpo. Então, os especialistas, né, da área da saúde, eles dizem que a anteriorização de cervical, essa postura aqui, ó, pescoço para frente, é o mal do século, em especial pela utilização inadequada dos notebooks, dos computadores e grandemente, de forma assim, bem evidente por causa dos smartphones. Então, agora, não só no horário de trabalho, mas também no nosso horário de lazer, a gente está ali o tempo todo aqui, ó, no celular. E a gente faz o quê? A gente faz isso com a cabeça para olhar o celular. E isso é péssimo. Cada grau que a gente baixa a cabeça, o peso sobre a nossa cervical aumenta um monte. Isso é questão também de física. Então, nessa imagem ali, a gente tem uma ilustração boa da cervical crescendo encaixada, neutra, em cima da coluna, cabeça neutra, a cabeça ali está pesando 4 quilos. Dependendo da inclinação, do grau de inclinação, ela pode chegar até 27 quilos. Imagine, nossa, mais do que dobra, triplica esse peso. É um peso muito grande numa musculatura, numa região muito sensível, que passa bastante inervação. Então, gente, cuidado, cuidem com a cervical de vocês, prestem atenção, cuidem com o celular, principalmente na hora de trabalho, na hora de lazer, cuidem bastante.
Outra questão bem legal do monitor de comentar aqui com vocês é a questão do reflexo, a questão da saúde ocular. Então, eh, tente observar um dia o seu monitor com a tela desligada e veja se tem algum reflexo de uma janela, de um vidro, de um quadro, de uma porta-retrato e procure, se possível, eliminar esses reflexos do seu monitor, porque isso pode agravar o cansaço visual e as doenças oculares, esses reflexos no monitor. Eh, uma dica bem interessante para a saúde ocular é você, a cada 20 minutos, olhar para o horizonte, olhar para um lugar que esteja a 3 metros de distância. Dentro de casa é difícil, né? Dentro do trabalho também, mas olhar para uma janela, por exemplo, já é bem interessante. Olha na janela, tenta mudar o foco do seu olho. Isso é bem importante também para a gente evitar ter novas e agravar as doenças oculares, que a gente sabe que o uso constante da tela pode prejudicar. Ah, muito bem, vencendo a questão aí do monitor, a questão ocular, vamos agora para a questão do teclado. Em geral, né, via de regra, a gente deve centralizar o teclado com um monitor. O monitor já está centralizado, pegamos e centralizamos o teclado. Mas lembrem, né, nada, não é uma ciência lógica e não é sempre igual, pode variar caso a caso. Então, caso, por exemplo, você é uma pessoa que utilize mais os números, um contador, uma pessoa que utiliza aquele pequeno teclado numérico que tem à direita do teclado, então você vai centralizar as teclas que você mais usa, você vai arrumar o teclado conforme as teclas que você mais usa. Eu costumo utilizar as teclas das letras para digitação em geral, então você pode optar por usar o teclado no centro, assim como o seu monitor. Vamos lá, com relação ao punho no teclado. O punho, as nossas articulações, a gente deve procurar manter a neutralidade, articulações neutras. Então, nada de inclinação para frente, da cervical, como eu comentei, e do punho também. Nada da gente manter o punho flexionado. Punho neutro, punho flexionado. Então, a gente não pode manter o punho flexionado muito tempo, fazer muitos movimentos. A neutralidade é o que a gente mais procura. Então, o punho deve permanecer neutro, evitar ficar com ele encostadinho assim, só o gordinho ali, só os colchins aqui da região da mão na mesa ou no teclado. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode utilizar, às vezes, aquele keypad, às vezes é necessário, novamente. Essa é uma questão de analisar caso a caso, mas ele é um bom equipamento para a gente ter esse apoio do punho e não precisar ficar com essa inclinação durante horas seguidas no punho. Sem apoio, punho, durante a digitação, os músculos do antebraço realizam uma contração de 20 a 30% da sua contração máxima, só para suportar o peso do próprio braço. Essa concentração reduz ou bloqueia totalmente a irrigação sanguínea no interior das bainhas sinoviais, onde se movimentam os tendões. Os vasos capilares dessa região, eles são muito pequenos, o diâmetro deles é muito pequeno. Então, por isso que muitas pessoas têm aquela síndrome do túnel do carpo e tem aquela LER, tem problemas nessa região dos punhos. Assim como a cervical que eu comentei, é uma região bem sensível, é uma região onde passa muitos nervos, onde passa muitos vasos sanguíneos e manter uma postura inadequada, músculos rígidos naquela região pode sim diminuir ou até cortar a irrigação sanguínea para essa região, o que vai facilitar muito o acometimento de alguma patologia ali. Vamos lá então, saindo do teclado e partindo para o mouse. Também trabalhando aí com a questão do punho. Então, a gente novamente deve evitar o punho ficar em extensão, flexão ou com desvios laterais, né? Que são aqueles desvios do punho para um lado e para o outro, desvio radial e unal, aí esse movimento, para quem conhece os nomes dos movimentos anatômicos. Novamente, se necessário, você pode utilizar o mousepad, tem aqueles mousepads que também tem aquele gordinho ali no final, que a gente apoia o punho, também são bem úteis em alguns casos, se você sente que você deixa o seu punho muito em flexão, muito em extensão, se você deixa o seu muito em flexão, muito em extensão, ou se você faz muito esse desvio, procure também utilizar o seu membro inteiro, o seu braço, que vai estar bem apoiado ali no apoio do antebraço, fazer esse pequeno movimento aqui com o ombro, com o braço, é bem mais tranquilo do que fazer ele o dia inteiro com o seu punho.
Então lembre de estar com o seu cotovelo, com o seu antebraço apoiado e procurar fazer o movimento não apenas com o punho. Muito bem, gente. Então, vamos para o notebook. A gente sabe que em teletrabalho muita gente fica ali com o notebook, não com o desktop em si. É uma opção de trabalho de muita gente, de compra de computador. E não tem problema. Muita gente pergunta, posso ter ergonomia com o notebook? Pode ter ergonomia com o notebook, mas é importante se atentar para algumas questões. Como eu mencionei anteriormente, o monitor tem que estar na altura dos olhos. Então, você vai precisar subir o seu notebook. O notebook ficando na mesa, a tela não vai chegar na altura do seu olho. Como vocês podem ver na imagem ali, você vai ter que, para observar a tela, você vai fazer isso aqui, vai levar cervical para frente. Então, o ideal é que você tenha um suporte para notebook. Assim, esse é um acessório que, para quem quer trabalhar com notebook e quer ter um pouco de ergonomia, é imprescindível. O suporte de notebook. Tem vários também suportes no mercado, tem várias papelarias, tem suporte que tem até ventilação, tem um coolerzinho ali para ventilar, tem vários tipos de suporte com alturas diferentes. Então, tem preços acessíveis. Então, esse é o equipamento que vale a pena ser adquirido. Ah, prof, não tenho dinheiro, sou estagiário, não consigo comprar o suporte agora. Vocês podem utilizar talvez uma pilha de livros, ou às vezes uma caixa de sapato, alguma coisa assim para elevar o notebook. Mas é importante que a tela do notebook suba, que fique o terço superior, lembram do terço superior? Na região dos seus olhos. Bem, daí como é que eu faço com teclado e com mouse, né? Porque vai estar lá em cima agora, meu notebook vai subir, o meu teclado vai estar aqui em cima. Como é que eu vou fazer? Então, outra questão, para trabalhar com notebook e ter ergonomia, é muito importante você ter os periféricos separados. Os periféricos, o teclado e o mouse. Você vai precisar ter um mouse e um teclado separados no notebook, que você possa conectar no seu notebook, possa colocar eles daí na altura da mesa mesmo, na altura ideal, e possa utilizar eles de forma segura, tá? É importante que eles sejam independentes. Outro gasto, eu sei que é complicado, mas é outra questão que realmente com o notebook não tem como você ter uma ergonomia sem ter esse equipamento separado. Mas é uma questão que também não é tão excessiva. Assim, se você pesquisar no mercado, tem bastante modelos e tem vários com um preço bem acessível. E como eu disse, se vocês aí trabalham no tribunal, muitas vezes vocês podem utilizar o equipamento do tribunal, seja o mouse, o teclado, a cadeira, como foi mencionado, ou até levar o desktop inteiro, se for o caso, tá? Então, gente, já estamos quase finalizando. A questão da postura. É normal do ser humano se movimentar. Na verdade, o ser humano foi feito para se movimentar. Ninguém é capaz de permanecer parado por muito tempo. Estando sentado, estando em pé, a gente sempre muda de posição, a gente muda um pouquinho onde está o peso do corpo. Dessa forma, é perfeitamente normal a gente assumir diversas posturas na frente do computador durante o período de trabalho. O que a gente tem que procurar? A gente tem que evitar posições muito ruins, posições muito prejudiciais, muito inadequadas, e a gente tem que procurar ficar a maior parte do tempo, né, quando a gente se lembrar ali na posição correta. Mas a gente pode variar dentro desse espaço, não tem problema, é normal e é saudável. Procure não ficar numa posição muito prejudicial, como essas que eu comentei aqui durante a aula, e procure sempre que lembrar, opa, lembrei, vou arrumar minha postura, vou corrigir. A postura é uma questão de hábito, né? Dificilmente não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de um dia para o outro. É uma questão de você ir se corrigindo, e lembrando e se corrigindo, e vai ficar cada vez mais fácil ficar na postura correta. Outra coisa que é importante, eu sei que às vezes o trabalho é super corrido e é complicado, mas é importante a gente se levantar periodicamente. Não ficar as 7 horas seguidas sentados, nossa, isso é muito prejudicial. Como eu trouxe uma tabela aqui nessa imagem e vocês podem ver a postura sentada, ela é mais prejudicial para nossa coluna do que deitado ou do que em pé. E ela só não é mais prejudicial do que a postura sentado errado, né? A postura sentado na postura errada, aí sim o negócio vai lá em cima, a sobrecarga sobre a coluna vai lá em cima, aumenta muito.
Mas entre ficar em pé e ficar deitado, a postura sentada, mesmo na postura correta, ela ainda é a que mais sobrecarrega as nossas articulações, a articulação da nossa coluna. Então, é importante que a gente procure sentar corretamente para diminuir a sobrecarga e procure, sim, fazer pausas, procure levantar, levante para ir no banheiro, levante para tomar água, se hidratar é outra questão muito importante. A hidratação, ela faz bem para as vértebras, ela faz bem para ali para os discos intervertebrais, que eles vão amortecer o impacto entre as nossas vértebras, da nossa coluna. O alongamento também é importante, a postura sentada por longos períodos, ela encurta a gente, ela faz a gente encurtar aqui em posterior de coxa, encurtar na região de coluna, encurtar na região de glúteo, e é importante a gente alongar sim, porque ficar encurtado vai prejudicando outras questões na sua vida, você a sua saúde vai se deteriorando como um todo. Então, o alongamento sim, é feito com cuidado, feito de preferência aí com os professores da laboral, ele pode ajudar bastante a melhorar a sua postura, inclusive. A sua postura pode estar errada, às vezes, porque você está encurtado. Então, gente, fica o recado aí, movimentem-se, façam aula de ginástica laboral, se alonguem, pratiquem uma atividade física, né? Tem tanta atividade física legal, gente. Tem gente que odeia correr, tudo bem, às vezes odeia correr, gosta de dançar, gosta de lutar. Procure algo que seja prazeroso para você, que é algo que não seja tão sofrido ir para aula. Ai, meu Deus, hoje eu tenho que ir para academia. Procure algo que você goste de fazer, algo que movimente seu corpo, algo com um profissional qualificado e você vai ser muito mais saudável. Pessoal, falei bastante, né? Era isso. Espero ter ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem conversar com a Dani, conversar com o pessoal aí, mandar que tô aqui disponível para vocês, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Saudades. Tchau. Bom trabalho.